Paz e luz para você, que Deus te abençoe muito, 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 que você seja muito feliz, bem-aventurado em tudo que você fizer. Tem de bom ânimo, nada de mau humor, nada de ficar nervoso, com raiva, irritado, ofendendo com qualquer coisa. Não. Concentra naquilo que Deus te chamou para ser, mais do que vencedor. Você vê vencedor reclamando? Você vê vencedor falando dos outros? Você vê vencedor irritado, com raiva, não sei o quê, lamentando? Não. Vencedor vence a dor. Seja forte, corajoso, resiliente. Caminhe, aconteça o que acontecer, caminhe firme no santuário. Porque se Deus é por você, quem será contra você? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia. Que o seu lar seja o seu céu. Que você tenha filhos cheios de saúde espiritual, saúde emocional. Eu tenho ficado preocupada de um tanto com crianças que têm chegado no santuário, trazida por seus pais, por seus avós, que vêm buscar ajuda, porque estão perturbadas. Outro dia eu contava aqui sobre uma criança que a avó me pediu ajuda no meu Instagram, no direct, falou: Apóstola Sol, me ajude, porque a minha neta, ela não dorme à noite, vê vultos, sofre de pânico, quando chega à noite, o dia vai escurecendo, ela já começa a sofrer com pânico, muito, muito medo, e eu não sei o que fazer. E eu digo para você, como disse aquele dia, eu sei o que você tem que fazer. Parar de ficar assistindo e achar lindo e começar a assistir e agir. Ir para o santuário, começar a corrente, partir para a batalha espiritual. Fui procurada por uma mulher que me pediu ajuda porque ela já não aguenta mais. Ela sofre uma perseguição terrível do vizinho. Ele irrita ela, ele tira ela do sério, ele persegue ela. E ela já não sabe mais o que fazer. Ele está fazendo da vida dela um inferno. E eu digo para ela, você que me assiste agora, que me mandou essa mensagem, você sabe que é você. E eu estou te respondendo. O que você tem que fazer? É o que eu falo aqui todo dia. Pôr o pé no caminho, ir para o santuário e começar a corrente. Sua luta não é contra o seu vizinho, não. Efésios, é claro, a nós, quando nos alerta que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Sua luta não é contra a pessoa do seu vizinho. Sua luta é contra os demônios que usam o seu vizinho para fazer da sua vida um inferno. Deus não faz inferno. O inferno foi criado para o diabo e os seus demônios. Deus faz o reino dos céus chegar até você. E te dar esta oportunidade, este caminho que é Jesus, para você mudar a história da sua vida. Pense nisso. Eu estou aqui do seu lado. Às vezes a verdade dá um choque na gente, dá uma sacudida na gente, né? Isso é tão bom, não é verdade? É tão necessário, né? Chega de ficar te bajulando, chega de ficar passando a mãozinha na sua cabeça e mentindo para você, dizendo que isso é prova de Deus. Ou dizendo que isso é perseguição do inimigo e tal, que você vai vencer aí, ó, quietinha, cantando. Vai cantando, geme, chora e vai cantando que vai resolver, vai nada, vai cantando pro buraco. Não é assim não. Nós temos que exercer batalha espiritual, revestir de toda a armadura de Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. É nisso que eu creio.
numa fé violenta, numa fé de atitude, no empoderamento de fé que faz vencedor qualquer pessoa que crê em Deus e obedece o que o Espírito diz. Eu prometi ontem que hoje eu falaria sobre a consequência do desprezo a Deus. Nós estamos no mês das primícias. Janeiro é o alicerce do ano. É em janeiro que você prepara o alicerce para a construção do seu ano. A palavra de Deus diz que se as primícias são santas, toda a massa o é. A primícia de um ano é janeiro, primeiro mês. Primícia quer dizer princípio, primeiro. Se você santifica, honra a Deus com as primícias, todo o restante do ano, Deus é quem vai te honrar. Todo o restante do ano será santo. Porque você agiu na revelação das primícias. Esse mesmo versículo diz que se as raízes são santas, os ramos também são. Agora eu quero falar hoje sobre a consequência do desprezo à honra a Deus. A G1 diz assim: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo a esse povo: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa, a casa do Senhor, o santuário, há de ficar deserta? Palavra do Senhor, através do profeta Ageu. Versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Esse foi o erro, eles deram prioridade a eles. Tiraram Deus do lugar de primeiro lugar e colocaram eles mesmos em primeiro lugar. Deixaram de construir a casa de Deus para construírem suas próprias casas. Olha a gravidade disso. Olha o que Deus fez. Versículo 6. Por causa disso, porque deu desprezo ao primeiro lugar que deve ser só de Deus, semeais muito e recolheis pouco. Ou seja, a expectativa do que eles plantaram não foi alcançada. Eles colheram menos do que eles plantaram. Comeis, mas não vos fartais. Ou seja, eles comiam, mas não matavam a fome. Bebeis, mas não vos saciais. Eles bebiam e não matavam a sede. Vestivos, mas ninguém se aquece. Eles punham a roupa, mas ninguém cobria o frio, ficava com frio. Não aquecia. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Olha a gravidade do desprezo às primícias a Deus. A honra a Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ele repete isso. Olha por que está acontecendo isso na sua vida. Porque você não honra a Deus com as primícias. A pessoa não honra a Deus com as primícias. Veio um monte de enviado de Satanás para dizer que isso é conversa, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Aí a pessoa movida pela religião ou movida pela fé hipócrita, pela avareza, pela cegueira espiritual,
ela vai e despreza a palavra de Deus que diz isso, sobre as primícias. E aí depois, chega no meio do ano, no final do ano, nada dá certo para ela, e aí ela vai reclamar com Deus. Poxa, por que que nada acontece para mim? Por que que todo mundo tem oportunidade e eu não tenho? Aí você chega perto e vai ver o quê? Não tem alicerce? Construiu tudo que construiu em cima da areia. Primeiro ataque do inimigo, desmoronou tudo. Observa o tanto que é importante. Primícia quer dizer alicerce. 8. Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei. Ou seja, Deus fez eles voltarem para consertarem o que eles tinham desprezado. E eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes muito, olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. Porque não confiaram em Deus. Deixaram de fazer o que Deus mandou para fazer o que era prioridade para eles. Então Deus não teve compromisso com eles. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Ou seja, eles escolheram menos, e ainda quando chegou com menos do que eles esperavam, Deus ainda soprou. Por quê? Diz aqui. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. É sério isso, né? Eu prefiro ter temor do Senhor. Com Deus não se brinca, meu irmão, minha irmã. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O nosso Deus é um Deus de princípios, é um Deus justo, o único Deus, o único, não há outro. 1 Coríntios 16:9 diz assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Aqui, Deus alerta nessa carta, através do apóstolo Paulo, que Deus está te mostrando que Ele vai te honrar. Ele quer te honrar muito esse ano. Esse é o ano da Arca da Aliança. Esse é o ano que tudo que Deus te prometeu, Ele vai fazer cumprir na sua vida. E Ele está abrindo essa porta para você decidir fazer um alicerce honrando a Deus, para Deus te honrar. Essa é a condição. Eu honro aos que me honram. Está lá em 1 Samuel. 1 Samuel 2:30. Eu honro aos que me honram, porém aos que me desprezam serão desmerecidos, desprezados. Mas aqui em 1 Coríntios, Deus diz, 16:9, porque uma grande porta e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. O apóstolo Paulo mostra a realidade que ele estava. Já alerta, há muitos adversários. Ou seja, você acha que vai ser fácil? Não vai. Mas se você confiar em Deus, deixar tudo no controle de Deus e honrar a Deus, meu irmão, minha irmã, pode ter absoluta certeza que Deus nunca falhou, e não vai ser agora que Ele vai falhar. Ele vai prover. Ele vai prover com uma fartura. Ele diz assim: honra ao Senhor teu Deus com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os seus celeiros e transbordarão seus lagares. Se as primícias são santas, toda a massa o é. Se a raiz for santa, os ramos também serão. Pense nisso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você tem orado a Deus e pedido sabedoria? Então aprenda a enxergar a consequência do desprezo ao que o Espírito de Deus diz. É melhor obedecer do que sofrer, não é? E eu sou prova do quanto
Honrar a Deus com as primícias traz honra de Deus para a nossa vida. Eu tenho vivido um ano melhor do que o outro. E assim como eu, milhares e milhares de pessoas que aprenderam o segredo dos campeões da fé, que é honrar a Deus com as primícias e deixar Deus te honrar o ano inteiro. Isso é glorioso, isso é poder, isso é fantástico demais. Eu vou falar mais sobre isso na oração dessa madrugada e eu quero que você ore comigo. Você já está orando comigo de madrugada? Ainda não? Você não paga nada por isso. Eu quero você orando comigo toda madrugada. Você vai ver. Começa difícil, não é fácil acordar de madrugada para orar. Mas depois que você cria o hábito, você vê o tanto que muda todos os dias da sua vida. Cada madrugada, Deus manda a porção do maná daquele dia. A oração da madrugada é o pão nosso de cada dia. Você pode orar comigo e com o apóstolo toda a madrugada, através do meu Instagram, @apóstolasol. Você entra lá, você começa a seguir, se você quiser, e você já começa a ter todas as madrugadas, às 3 horas da manhã, no IGTV, a oração da madrugada. Se você preferir, pela minha página no Facebook, Apóstola Sol Daniela Carvalho, ou pelo site da Oração da Madrugada, www.oraçãodamadrugada.net. Você que quer me escrever, como muitos fazem, para me contar a sua história, para me pedir oração, para me pedir orientação, você pode me escrever por uma das minhas redes sociais. Eu tenho a missionária Nath Rocha aqui, além de apresentadora do programa Milagres na TV. Ela também cuida das minhas redes sociais, minha equipe maravilhosa. Você pode me escrever por e-mail, no meu e-mail, apostolasolmilagresnatv@gmail.com. Vai chegar até mim, com certeza, e eu vou poder te responder aqui, vou poder orar por você. Eu respondo sem citar nomes. Bispo Rodrigo, no decorrer do programa, atende muitas pessoas. É claro que não chega nem a 1% da quantidade de pessoas que ligam pedindo, mas aqueles que conseguem, ele revela aqui no ar. Nos santuários, em todos os santuários do Brasil, você tem o atendimento com o profeta de Deus em particular. Então, você vai ser atendido. Não no atacado, mas individualmente. Com respeito à visão de Deus sobre você. Você é especial, você é único e precisa ser tratado não pelo que você tem, mas por quem você é. Filho de Deus, filha de Deus. Escolhido para ser mais do que vencedor pela fé.